Hey Grow Lover, está no ar mais um Gente Dá Trabalho, o podcast da Grow, feito para você, dono de empresa que vive os desafios da gestão de pessoas no dia a dia. Eu sou a Aline Paris, neurogestora da Grow, e o episódio de hoje vamos falar sobre um tema que parece invisível, mas que define o sucesso ou o fracasso de uma contratação, a cultura da empresa. De acordo com uma pesquisa de Harvard, 89% dos problemas de desempenho estão ligados a questões de atitude e de alinhamento de valores. E não é falta de habilidade técnica, ou seja, contratar alguém só pelo currículo pode ser um tiro no pé. E para aprofundar esse assunto, eu trouxe o Rafael Girardi, meu sócio da Grow e parceiro na construção dessa metodologia de seleção por cultura. Rafael, vamos direto ao ponto. O quanto que a cultura influencia diretamente num processo seletivo? Na verdade, assim, a cultura é o que liga, basicamente, o funcionário à empresa no médio e longo prazo, né? No curto prazo, a técnica, né, a capacidade cognitiva, a capacidade intelectual, ele mostra o potencial de poder fazer aquele processo. Mas o médio e longo prazo, só a cultura vai dizer, porque no comportamento dele é que a gente gera o resultado, não é na parte técnica. A gente trabalha com quantas dezenas e centenas de empresas a gente trabalhou nesses últimos 10 anos, e não eram as melhores pessoas e as pessoas mais capacitadas que entregavam os melhores resultados. Era basicamente as pessoas que tinham fit com a empresa, ou seja, os comportamentos estavam alinhados com os valores da empresa, as pessoas que tinham comportamento de trabalhar em time e as pessoas que tinham a resiliência de aturar toda aquela parte que não deu certo, transformar e fazer de novo acontecer. Então, se isso não estiver bem claro no início qual é a liga da empresa para trazer o funcionário naquele momento, você vai trazer o melhor funcionário técnico que talvez não dure 3, 4, 5 meses da sua empresa. A gente, com processos seletivos da Grow, né, tem acompanhado muito vagas, anúncios de vagas de empresas de forma geral. E algo que eu tenho percebido é que a cultura ela não é comunicada de imediato. O que isso pode trazer na sua percepção, essa falta de comunicação de uma cultura em um processo seletivo, quando a gente pensa logo na etapa inicial ali de recrutamento dos currículos? A gente não está nem falando da entrevista em si, mas essa comunicação como um pontapé inicial. Na verdade, assim, quando o primeiro passo, acho que para as micro e pequenas, a gente está falando aqui para aquele micro e pequeno empresário, né, que está começando, que já tem um tempo de empresa e está querendo se desenvolver cada vez mais. O primeiro passo, até antes da cultura, é ele entender muito bem o propósito daquela contratação, né? Entender, tá bom, eu vou trazer essa pessoa, mas qual é o objetivo dessa pessoa dentro da empresa, quais são as atividades, isso que é o básico, eles não estão, hoje a gente identifica não sendo feito de forma assertiva nas empresas. Então, quando você vai contratar, vou contratar um analista financeiro. Não, vou contratar um analista financeiro cara, ele é responsável por isso, e são essas entregas que ele precisa fazer. Então, acho que esse é o primeiro passo que precisa estar muito claro, antes até da cultura. O segundo passo é entender daquele funcionário e da empresa o que se espera dele como comportamento. Então, por exemplo, uma empresa, uma parte mais voltada ao financeiro. A pessoa tem que ter não só o caráter idôneo, mas principalmente, sinceridade. Tem que ter sigilo, tem que ser uma pessoa, não pode ser uma pessoa extremamente comunicativa, tem que ser uma pessoa que tem a responsabilidade de trabalhar com dados completamente sensíveis da empresa e não comunicar a outras pessoas. Tem que ser uma pessoa que tem a honestidade, tem que estar pautada muito firme no processo de contratação, que não é só um valor da empresa, é o caráter da pessoa. Então a gente tem algumas ferramentas que a gente definiu e algumas formas de entrevista, perfil, por exemplo, como a gente trabalha no perfil comportamental, né? Isso mapeia muito bem. Então acho que o primeiro passo para a contratação de um funcionário de forma ideal é saber o propósito dele e as atividades, mas principalmente quais são as características pessoais, comportamentais que ele precisa para estar desempenhando bem aquele papel dentro da empresa. Uma coisa que você comentou é entender esse propósito do colaborador, porque através do propósito dele a gente entende se tem esse fit também com o propósito da empresa. E o propósito, ele está muito conectado à percepção de cultura. E eu aprendi uma vez de que a cultura, na verdade, é quando
não tem nenhum dono, não tem nenhum empresário, não tem nenhum líder, e é como que as pessoas agem quando esse líder vira as costas, né? E isso é cultura. E o que você tem nessa compreensão, por exemplo, de cultura, na influência na seleção de um processo seletivo? Como que essas pessoas elas podem entender dentro de um processo seletivo se a cultura delas está de acordo ou não com o que a empresa busca? Como que a gente pode deixar isso de forma mais clara? Tá ótimo. Você falou da frase, a cultura é a soma das atitudes e comportamentos que as pessoas fazem na empresa quando ninguém está olhando. Né? Então, quando você não tem efetivamente um gestor, ou você como empresário não está ali, qual o comportamento das pessoas hoje dentro da empresa? Né? Então, na parte de contratação, por exemplo, você falou sobre propósito, né? E o propósito ele é importante basicamente para entender o seguinte: como aquele funcionário que você está contratando naquele momento se vê daqui a 3 anos. Como aquele funcionário que você está contratando naquele momento se vê executando aquele cargo em 3 anos. Né? Porque a aderência da capacidade técnica sobre o desejo e a vontade daquele profissional realizar aquelas atividades dentro da sua empresa é um passo primordial para essa contratação. O segundo passo primeiro, qual é a cultura do meu negócio? Tá? Busco o atendimento ao cliente de forma sendo realmente a prioridade, dependendo de como for na minha empresa. Então, por exemplo, a gente na Grow, né? Nosso propósito na Grow é desenvolver pessoas e trazer mais resultados na empresa. Esse é o nosso propósito na Grow. Não dá para a gente contratar uma pessoa que não tem relacionamento com pessoas. Não dá para a gente contratar uma pessoa que não saiba trabalhar em time. Não dá para a gente contratar uma pessoa que, quando vai atender uma empresa, não olha o resultado da empresa como o seu resultado. Então, a pessoa tem que viver o resultado da empresa para quê? Para que seja realmente transparecido o nosso processo da Grow no cliente. Então, se a nossa cultura é desenvolver pessoas e trazer resultados para a empresa a partir das pessoas, como é que a pessoa que trabalha com a gente não vai ter essa visão? Então, na contratação, não é se a pessoa tem capacidade de execução de RH, não é se a pessoa tem capacidade de se comunicar com pessoas. Essa pessoa olha o resultado da outra, se ela tem a proatividade para resolver, se ela entende, em alguns exemplos que a gente busca na entrevista ou uma forma de fazer, o resultado como o final e não a execução de um processo como o final. Essa percepção de entender o além numa entrevista é algo que a gente percebe que ainda tem um passo para se caminhar quando a gente fala em um dia a dia de um empresário em um negócio. Isso muito por conta da rotina, né? A rotina hoje de um empresário acorda e deita com um processo e com um problema. E aí eu costumo até falar, né, com a nossa equipe ali da Grow, que a gente está aqui para resolver problemas. Sim. Porque se as empresas não tivessem problemas, não existiria Grow, né? E um dos nossos problemas que a gente busca resolver é exatamente esse trato com pessoas. E aí entra nessa visão, né? Nosso que gente dá trabalho. E vai dar mais trabalho ainda se você contratar pessoas que não estejam com o seu fit cultural ali da empresa. Então, já fica até uma dica aqui nesse nosso bate-papo para quem está com a gente. Essa percepção de como você avaliar se a pessoa tem esse fit cultural com a sua empresa ou não. Então, na hora de uma entrevista, construir algumas perguntas, que são perguntas que vão trazer na resposta exatamente se ela tem essa visão de dono, no caso da Grow, né, essa necessidade de entender que o resultado do outro, na verdade, é o seu resultado. Perguntas para entender a própria percepção e maturidade dela na tratativa de uma empresa com um cliente, do atendimento. A Grow, ela tem intrinsecamente, né, uma cultura muito de uma liberdade no trabalho, baseada nos resultados, lógico. Se você trouxer o seu resultado, você acaba tendo um pouco mais de liberdade ali dentro da sua estrutura de trabalho para você poder conseguir criar e trazer essa cocriação. Então, perguntas que a gente consiga entender como que essa pessoa lida com liberdade. Porque, às vezes,
a gente vai encontrar pessoas que não conseguem trabalhar com esse tipo de liberdade, né? Que precisam realmente de ter um processo estruturado de horário de entrada, de horário de saída, um comprometimento no sentido de entregas ali no horário e tudo mais. Que vão acabar fazendo com que ela se perca na organização no dia a dia de um trabalho com uma empresa com uma liberdade um pouco maior, né? E aí a gente falando nessa percepção, né? Eu trouxe algumas dicas de como a gente consegue entender se esse funcionário ali, se esse candidato, ele tem um fit cultural ou não com a empresa. E aí eu queria que você trouxesse pra gente se essa contratação, se você já teve essa percepção no dia a dia, não só na Grow, né, mas em outros locais que você também atua e atuou, se essa contratação baseada na cultura, baseada no comportamento, ela efetivamente traz resultado na rotatividade da empresa? Na verdade, assim, tem um exemplo claro, e você falou muito sobre perguntas, né, em modo de contratação, né? Hoje, assim, tem muitas ferramentas que você pode fazer isso, né? Tem as inteligências artificiais que você pode buscar várias perguntas, né, sobre isso, né? Então, as pessoas têm um acesso muito maior hoje a esse tipo de questão. Mas eu gosto muito, né? E aí o meu modelo, acho que cada um tem um seu. Acho que a primeira etapa não é trabalhar com a inteligência artificial. É usar do seu modelo, da forma que você entende como mais certa, como a inteligência artificial às vezes pode te auxiliar a melhorar, né? Então, eu trabalho muito com exemplos. Toda a contratação, depois de várias perguntas, a gente faz mais técnicas, mas para entender a parte cultural, eu trabalho muito com exemplos. Então, se é uma pessoa que tem que ser mais resolutiva, se é uma pessoa que tem que trabalhar mais sobre resolução, o primeiro ponto é, tá bom, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira profissional? E aí a pessoa, primeiro, às vezes ela não tem muito claro isso, né? Ou demora um pouco para trabalhar. Então você já percebe o seguinte, cara, será que realmente ela nunca teve um desafio? Ou ela está querendo maquiar ou trazer uma história mais bonita para trazer na entrevista? Geralmente as pessoas que têm maior proatividade e senso de dono, ela automaticamente fala mais rápido. Ela já sabe qual foi o maior desafio. Por quê? Porque ela busca muito mais aquilo que ela aprendeu e foi difícil para ela do que as atividades que ela mais acertou. Então, automaticamente, as pessoas que demoram muito a dar essa resposta, pensam demais, não é a pessoa que tem senso de dono. É a pessoa que quer te dar a resposta de forma mais assertiva. Então, essa talvez é uma pessoa mais detalhista, é um perfil mais analista, é um perfil que está pensando muito o que vai falar, onde vai chegar. E essa pessoa não é, talvez, a pessoa que a gente busca naquele momento para aquela vaga, com senso de dono. Então, ali você já alinha. Você já, olha, se eu preciso de senso de dono, se aqui dentro da minha contratação esse é o primeiro passo, então aqui você já conectou. O segundo dentro dos desafios, tá bom, o desafio foi só técnico, foi relacional, ou o desafio foi de extrair um resultado junto com o cliente? Às vezes a pessoa está dizendo, meu maior desafio foi que não tenho a capacidade de ser muito rotineiro, eu tinha que fazer uma coisa muito rotineira. Bom, isso não mostra um senso de dono. Isso mostra um desalinhamento entre o que ela tem de capacidade comportamental, às vezes é um mais executor, para uma forma de trabalho que ela tinha que era processual, que não tem a ver com o comportamento dela. Mas será que esse é o maior desafio que eu quero para uma pessoa que está trabalhando comigo, para ter um senso de dono? Então, perguntas que vão trazer para você exemplos de uma trajetória profissional, para mim é o que mais tem a capacidade de extrair a cultura versus o que você precisa na tua empresa como funcionário. E a gente pensa, talvez tenha gente que esteja ouvindo a gente falar isso e fala assim, mas isso é uma pergunta tão clichê, né? Mas não é clichê. Esse tipo de pergunta, ele traz realmente essa percepção de o quanto que a pessoa se importava com isso no dia a dia dela, porque isso ficou registrado na memória de alguma forma. Então, a forma como ela responde realmente é significativo. Então, tem algumas perguntas, né, que elas parecem que são clichês, mas não são. E a forma como você extrai a resposta que traz esse significado. É importante que qualquer pessoa que esteja fazendo um processo seletivo, que ela esteja minimamente preparada para poder estar com um candidato. Num processo seletivo a gente percebe que não é só a empresa, que não é só o candidato que está sendo avaliado, mas muito a empresa também. E a gente, nitidamente, a gente se preocupa, né, dentro dos processos da Grow,
realizar esse processo seletivo de ponta a ponta, trazendo uma experiência agradável para o candidato. Porque exatamente é a primeira impressão que ele vai ter de porta de entrada para o nosso cliente, né? Então, isso é muito significativo, né? Essa experiência que a gente traz para o candidato. E essa experiência que traz para o candidato, ela fala muito da cultura também. O fato de você não comunicar, por exemplo, um candidato de que ele não foi aprovado para um processo seletivo, fala sobre a sua cultura, né? Intrinsecamente, mas fala e traz uma percepção do candidato com relação ao que vem ali pela frente, né? Você já passou por alguma situação em que, e aí falando como você, como empresário na sua época, em que antes de você entrar efetivamente como empresário, né, na sua vida ali de trabalho, no dia a dia cotidiano, você já passou por alguma situação em que você participou de processos seletivos e que a pessoa te retornou ou não te retornou sobre o que aconteceu ali na sua entrevista? Fala um pouquinho dessa experiência também. De experiência, né, como profissional, não, porque eu acho que eu tive algumas sortes na vida, né? Eu entrei como estagiário numa empresa e dali eu fui crescendo e eu nunca me candidatei às vagas internas, né? Basicamente eu fui convidado a elas, então acho que foi uma sorte que eu dei e não tive isso como experiência profissional, mas tive isso como experiência executiva, né? Na época que a gente trabalhava, e eram vários RHs que passavam, né, na época, e eu lembro de um processo que eu fiz para especialista na minha equipe, né? E eu fiz, na época foram, sei lá, quase 6 entrevistas, né? E teve uma pessoa que era muito boa, não era mais tecnicamente preparada, mas dentro dos meus processos seletivos, quando é algo mais avançado, entre analista, especialista, eu sempre coloco provas técnicas também. Eu trago o comportamento, mas eu trago técnica na prática, não em currículo, né? E essa pessoa talvez fosse a pessoa que menos sabia. Só que, ao fazer, e eu dou um período, não é na mesma hora, a pessoa pode se preparar, pode buscar. Ela trouxe uma informação, uma resolução daquilo que a gente tinha, muito além dos demais. Eu falei, cara, mas como é que você buscou isso? Né? Eu falei assim, não, cara, realmente eu não sabia. Né? Eu tenho um amigo meu que trabalha na tal empresa, eu pedi para ele, a gente foi até a empresa, eu passei um dia na empresa. E eu entendi como é que realmente isso funciona. Eu te agradeço primeiro pelo exercício. Porque, cara, eu acho que foi a forma que eu mais aprendi. E segundo, eu trouxe o que eu consegui aprender lá. Eu falei assim, bacana, não estou buscando quem sabia, estou buscando quem quer aprender. Essa foi. Só que o que aconteceu? Os outros não foram comunicados. E aí, dentro do processo, eu me comuniquei com alguns ali por causa do material e eu recebi um e-mail extremamente sentido de uma pessoa que se achava mais qualificada do processo, né? E ela era tecnicamente, mas não tinha o comportamento. E esse comportamento você mostra que uma coisa você pergunta, cara, e aí como é que foi? Ela falou, pô, é um absurdo, 15 dias, não tive nenhuma resposta, o negócio foi extremamente grosseiro. Mas eu tiro mais sempre pelo meu aprendizado. E aí, ao RH, eu trouxe, falei, cara, quando for assim, por favor, você me comunica. Se a gente não for falar com o candidato, você me fala que eu vou falar. Porque eu não gostaria de fazer uma entrevista e não ser, no mínimo, respondido como eu fui. E eu, geralmente, dava feedback, realmente. Né? Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas como eu fui e talvez porque eu não fui, para eu me desenvolver. Né? E isso é tratamento de pessoas. Isso é, no mínimo, educação. No mínimo educação, com certeza. No mínimo educação, mas é um processo de RH. Que todo RH e toda pequena empresa, seja para contratar um funcionário, que é o único, ou 1000, tem que ter no mínimo um processo que responda e tenha educação com as pessoas. Você dando esse exemplo, essa semana mesmo eu tive em conversa com um empresário e ele comentando que para contratar 5 vagas, ele já tinha uma estimativa ali de métricas dele, que ele precisava de no mínimo 500 currículos. Para cada vaga, 100 currículos. E aí eu respirei fundo, falei assim, bom, talvez numa capital seja fácil eu conseguir 100 currículos para uma determinada vaga, mas numa cidade menor não vai conseguir. E aí nesse bate-papo, né, e até pensando, né, num processo seletivo onde o recrutador precisa de 500 currículos para fazer 5 contratações, dificilmente ele vai dar feedback para 500 pessoas se for um trabalho manual. Né? E aí entra a tecnologia. para poder trazer esse suporte.
E uma outra observação quanto a esse case é como que ele efetivamente está fazendo essa busca de candidatos, né? E aí a gente volta a falar do ponto inicial da questão da cultura. Ele simplesmente está coletando currículos de pessoas aleatoriamente, ele não está comunicando. Então ele está recebendo muitos currículos, claro, de pessoas que não têm fit, de pessoas que não têm a técnica e principalmente de pessoas que não têm o comportamento que ele espera para aquela vaga. Por isso que ele precisa de uma métrica tão gigantesca. É lógico, quanto mais currículos você tiver em mãos, mais fácil e melhor é para você ser mais assertivo ali no processo seletivo. Mas essa métrica dele, ele me assustou um pouco, principalmente porque era uma vaga mais comum, mais simples de preenchimento, que era uma vaga, por exemplo, de vendas, né? Normalmente um perfil de vendas não é tão difícil de se encontrar. Isso me assustou um pouco, né? E aí eu quis trazer até isso, porque contempla muito dessa percepção que você trouxe ali, desse não comunicar, né, do seu exemplo. E ali o seu case foi um caso ali de 7 candidatos, que poderia ter sido feito manualmente, sem problemas, mas aí eu fico pensando até na situação, né, dessa recrutadora ali que precisa de 500 currículos, ela não vai dar o retorno. E isso vai responder na cultura dela, e a mesma forma... Não manualmente. Manualmente, não vai conseguir. Se ela não tiver um sistema para poder dar esse retorno para os 500, ela não vai conseguir dar esse retorno. E até o próprio processo dela de entrevista vai ficar devagar, de analisar ali manualmente os 500 currículos para entender quem vai marcar a entrevista, quem não vai, fazer o contato com o candidato. Isso é um trabalho muito chato, né? Se a gente for pensar numa estrutura de um processo, é um trabalho muito chato. Já é um trabalho demorado, se a gente for pensar em sistema, mas que agiliza muito. Imagina isso manualmente, né? Nessa estrutura, nesse case. E aí eu queria falar com você agora, porque dentro do nosso podcast a gente tem um momento, que é o momento do deu trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho. Porque gente dá trabalho, né? Mas gente dá trabalho, mas também dá lucro. E aí eu queria que você trouxesse para mim algum exemplo ali da sua vivência profissional que te deu trabalho. Bem, vamos lá. Antes até do trabalho, você comentou uma coisa, veio na minha mente aqui sobre a cultura. A gente falou muito sobre a cultura na hora da contratação, né? De como identificar isso, né? Mas se eu fosse dar uma dica aqui para o pequeno empresário, o empresário que busca realmente ter mais eficiência e excelência no seu negócio, acho que o primeiro passo é como você está comunicando essa cultura. Eu acho que isso é extremamente importante. Hoje não é comunicar para quem chegou, é comunicar para quem está te acompanhando, né? Então a gente vê, por exemplo, as redes sociais, né? As redes sociais é hoje um dos canais mais importantes para você ter a sua comunicação de cultura para quem quer trabalhar com você. Da forma que você se mostra na rede social, é uma forma talvez que você atraia as pessoas que vão vir se candidatar, né? Então, você está mostrando o relacionamento da sua equipe, você está mostrando princípios de como você atende seus clientes, está mostrando princípios de como você trata os seus colaboradores e os processos internos. É ali que você vai mostrar quem é você. Se você não quiser aparecer, não tem problema, mas principalmente que é a sua empresa. E a melhor contratação não é somente o melhor processo. Não ter processo não é contratar bem. Ponto. Isso é classificatório. Se a pessoa quer ter excelência, ela tem que ter no mínimo um processo que tenha a parte técnica de contratação e a parte comportamental e cultural, para poder ter as melhores pessoas. Isso já mostra a cultura da empresa. Eu quero ter uma cultura de excelência, quero ter a cultura das melhores pessoas dentro da minha capacidade financeira trabalhando comigo. Esse é um ponto. O segundo é como eu atraio as melhores pessoas, independente do que se eu estou investindo em impulsionamento ou não. É só mostrando na rede social. E por último é o que os meus funcionários falam da minha empresa. Isso é a principal coisa da cultura. Aquele que trabalha com você, o que ele fala em casa? O que ele fala na roda de amigos? O que ele fala para quem ele conhece? Porque se ele fala bem, com certeza todas aquelas pessoas que são um ciclo de amizade vão querer estar na empresa dele. Então, ele automaticamente vai atrair melhores pessoas. Então, a forma que você se comporta e mostra esse comportamento talvez seja a melhor forma de você atrair as melhores pessoas. Mas vamos lá no Deu Trabalho, né? Deu trabalho, fala pra mim. O que te deu trabalho? Cara, no Deu Trabalho foi... eu tinha pensado em outro caso, onde chegar aqui sobre Deu Trabalho, mas acho que foi a área comercial, né? A área comercial da PBS, que é a empresa que a gente tem de consultoria,
né? Na época a gente começou em 2018, se eu não me engano, a contratar, né? Eu entrei em 2018, foi 2018 e início de 2019. Então a gente tinha toda a parte técnica, toda a parte de processo, a gente tinha uma pessoa específica que fazia recrutamento e seleção. A gente trouxe umas 3 pessoas que, cara, tinham estritamente capacidade técnica para fazer, tinha experiência para trabalhar, mas a gente mesmo não, talvez naqueles momentos, não alinhamos na cultura, não alinhamos no propósito, não alinhamos na forma de buscar. E aí acho que foi na quarta pessoa, que inclusive está na minha frente hoje, né, que hoje é minha sócia, que eu tenho o maior prazer, né, que ela é extremamente capacitada na parte comercial, mas eu percebi algo diferente assim na cultura, algo diferente na vontade. E eu lembro que nosso sócio hoje, o Eduardo, né, quando eu conversei com você, Eduardo falou assim: cara, Rafa, tem certeza? Eu falei: pô, Dudu, tenho certeza. Eu falei: não, se você tem a certeza, então estou contigo, então vamos embora, né? E isso mostra que não é só o processo. Você pode ter o melhor processo, mas se você não tiver claro o sentimento, se você não, porque cultura não é pergunta, esquece. Você bota no chat GPT quais são as melhores perguntas para fazer, não é isso, porque cultura não está escrito. Cultura não é regra, cultura não é processo, cultura é comportamento. Então, se você não tiver o sentimento e isso aquilo não tiver entranhado em você realmente, você nunca vai identificar as pessoas que têm que trabalhar com você de forma cultural. Então, esse deu trabalho, mas pelo menos deu um excelente resultado. E aí já fica até como um exemplo, né, inclusive, para quem está aqui assistindo a gente, porque o Eduardo, inclusive, nosso sócio, né, nesse momento da entrevista, depois ele me trouxe o porquê que ele ficou na dúvida do meu perfil. Nesse dia eu estava na rua informalmente vestida, e aí ele chamou para uma entrevista, parte do processo, eu falei assim: vou do jeito que eu estava, com uma vestimenta informal, uma blusa mais assim, de moletom, só que o cargo era um cargo mais de consultoria, enfim, exige um comportamento, na verdade, uma vestimenta diferente. E aí fica até a dica, né? Quando a gente fala assim que a primeira impressão é que fica, e depois é um pouco mais difícil para você poder retirar isso, realmente fica. Então, assim, para os candidatos, né, que talvez, assim, apesar de a gente estar falando com empresários, mas para os candidatos que talvez estejam ouvindo a gente também aqui nesse momento, a vestimenta, o cabelo, a forma como você está ali naquele momento da entrevista é muito significativo, porque ativa alguns viéses inconscientes do recrutador. E você não tem como contar que todos os recrutadores eles vão estar livres desses viéses. Se for alguém que já está treinado, ele cascudo, tudo bem. Mas às vezes é uma pessoa que ainda não tem essa habilidade ali de entrevista, não conseguiu ainda se ajustar, e isso é muito significativo, né? Isso se não fosse o Eduardo, que ele já tem ali muito bem estabelecido processos seletivos e toda a gestão de 50 anos de RH na carteira dele. Se não fosse isso, com certeza teria perdido essa incrível oportunidade, que foi um bem significativo ali na minha carreira também, né? Ótimo. Rafael, a gente está chegando, né, nos momentos finais aqui desse programa. Você quer deixar algum recado especial pra gente? O que eu queria te perguntar, assim, de final, é como que a Grow, ela pode ajudar essas pequenas empresas, pequenas, médias empresas, a identificar efetivamente como que pode aplicar a cultura no dia a dia do trabalho? Primeiro, sobre a Grow, acho que a Grow já nasceu desse propósito. Acho que o nosso propósito de realmente identificando a dificuldade dos pequenos, né, micro, pequenos empresários em ter um processo de recrutamento e seleção, de conseguir trazer pessoas, e está sempre reclamando sobre isso, é um problema crônico. Caramba, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não sei o quê, a pessoa não sei o quê. Eu falei: cara, calma aí, né? Dentro do processo, quem é a responsabilidade? Então, hoje a Grow nasce desse propósito, de ajudar os micro e pequenos empresários, né, a atraírem, desenvolverem e terem mais resultados através de pessoas, né? E a gente, nesse 1 ano que a gente começou aí, né, desde o nosso primeiro teste, esse ano a gente está cada vez mais acelerando, acho que a gente tem mostrado isso, né? Então, o primeiro ponto, empresário, as pessoas, tá?
são o bem mais precioso da sua empresa, porque sem pessoas você não vai chegar a lugar nenhum. Só se você for uma eu-presa, e eu-presa tem limite muito curto. Então, trabalhe com pessoas, se você quer crescer, tenha o melhor processo de trazer, atrair e desenvolver essas pessoas. E se eu posso deixar um recado hoje para o empresário, principalmente para ter os melhores talentos, não queira mostrar aquilo que você não é. Né? Porque isso é fase clichê, mas na minha vida, guia minha vida, né? De maneira total. Né? O exemplo não é a melhor forma de liderança, ao meu ver, é a única. Então, mostre aquilo que você é, seja transparente, busque sempre, sim, ser melhor, mas entenda que você tem problemas, que você tem falhas. Aí admita essas falhas e queira sempre melhorar. Então, não queira demonstrar aquilo que você não é, porque quando você faz isso, você não atrai as pessoas que você deseja. Você atrai as pessoas que também fingem ser aquilo que elas não são. Então, a transparência, a sinceridade e a comunicação clara, sem milindre, sem mentiras, sem fingimentos, é que vai justamente mostrar as pessoas que precisam estar do seu lado, e você vai trazer, com certeza, as melhores pessoas para a sua empresa. Muito obrigada, Rafael. E se você percebeu que o que a gente falou aqui nesse episódio tem tudo a ver com o seu dia a dia e com o dia a dia da sua empresa, já compartilha esse conteúdo com quem precisa também ter acesso a todo esse bate-papo. Aqui fica mais um episódio da Grow, mais um episódio do Gente Dá Trabalho, mas gente também dá lucro, né? Então a gente já está aprendendo isso aqui. E até a próxima!